2025 está chegando no fim e com isso 2026 está batendo na porta. E esse episódio de hoje eu vou te trazer os principais aprendizados, as principais lições que eu tive nesse último ano e como que a gente pode levar essas lições para 2026, para que 2026 seja o melhor ano das nossas vidas. Meu objetivo aqui hoje é te passar um pouco dos aprendizados sem que você tenha que viver as cicatrizes. Porque para aprender, muitas vezes a gente tem que errar, tem que sofrer, para no final trazer aquele aprendizado para casa. E hoje eu quero compartilhar com você quais foram os maiores aprendizados do ano de 2025 para fazer com que 26 seja o melhor ano de todos. E se você não me conhece, meu nome é Samir, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Em apenas 3 anos e meio, nós geramos mais de 400 milhões de reais para os nossos alunos através de uma metodologia focada no paciente e focada em desenvolver o empreendedor, a empreendedora, no caso, você. Então vamos lá, porque hoje tem muita coisa boa para a gente conversar. Eu vou trazer um pouco sobre o que mudou entre CPF e CNPJ, quais foram os aprendizados e lições que nós vamos levar para o ano novo. E para mim, 2025 foi o ano que eu mais cresci na vida. Não teve nenhum ano que eu mais cresci do que esse. Foi o ano que eu mais me desenvolvi. E não foi porque eu acertei muito, mas sim porque eu errei muito, mas eu otimizei rápido, melhorei rápido, até que eu conseguisse acertar. Então isso é uma grande lição já de cara, que na vida a gente sempre vai errar, sempre. Só que muito do que a gente desenvolve é através desses erros, mas para isso a gente precisa estar disposto a aprender com o erro. Eu gosto muito do conceito de ser antifrágil, melhorar a cada desafio. E aí dentro desses aprendizados que eu vou compartilhar com você hoje, eu dividi eles entre CPF e CNPJ, muito pensando que o CPF e o CNPJ são interconectados. Para você e para mim, que somos empreendedores, não existe CPF sem CNPJ. Um está sempre influenciando o outro. Então, o primeiro aprendizado foi um aprendizado da vida pessoal, do CPF, que foi: prioridade não é o que eu digo, mas sim o que eu faço. Muitas vezes nós ficamos falando sobre o que é prioridade para a gente, sobre os nossos valores, sobre o que a gente de fato valoriza na vida. Só que falar é uma coisa, agir de acordo com esses valores e prioridades é outra coisa completamente diferente. Durante esse ano de 2025, eu tive que de fato priorizar coisas que são importantes para mim no CPF, como por exemplo, cuidado com a minha saúde, exercício, coisas que eu sempre priorizei, se eu for ser bem honesto contigo, durante a minha vida, mas que durante esses últimos anos aqui na NSF eu tive que despriorizar um pouco. Mas as ações são o que realmente mostra aonde que está o nosso foco, aonde que está a nossa energia. Não é só ficar falando que você vai para academia, que você vai se alimentar melhor. Você precisa colocar as ações nisso. O discurso, ele não muda nada, é a execução que muda, é o calendário, é a agenda. E isso é um grande insight, inclusive. Eu já fiz alguns conteúdos aqui no podcast sobre organização de agenda, sobre produtividade. E para mim esse ano foi um ano onde eu expandi muito as minhas capacidades de trabalhar duro nas coisas que são realmente prioridade para mim. Então, conselho para 2026. Analisa quais são os teus valores, as suas prioridades. Será que elas mudaram durante esses últimos anos? E como que você pode ter um calendário, uma agenda, uma rotina que está focada de fato no que é prioridade para você? Segundo aprendizado, esse já vai para o CNPJ. Crescimento sem ter margem, crescimento sem ter margem de lucro. Não é crescimento, é vaidade. Eu gosto muito de pensar que quando a gente está construindo um negócio, a gente tem que ter muito em mente o que é realmente importante. E às vezes na internet a gente foca muito no faturamento, no faturamento, no faturamento. Só que o faturamento, ele é uma métrica do teu negócio, uma métrica importante, mas não é a métrica mais importante de todas. A métrica mais importante do teu negócio é o quanto de dinheiro que sobra no final do mês. O lucro, porque é o lucro que vai te trazer liberdade, vai te trazer paz, vai te trazer reservas de emergência, vai te trazer de fato dinheiro para reinvestir no negócio. Então não existe empresa saudável que não respeita a margem de lucro. Eu aprendi que faturamento é ego, lucro é realidade e caixa é sanidade. Caixa é o que sobra na tua conta disponível para você reinvestir ou utilizar para qualquer coisa necessária dentro do teu negócio. Então meu conselho para você é que em 2026, olha com muito carinho para isso. Como que você pode expandir a tua margem? Como que você pode ser mais eficiente, implementar inteligência artificial, tecnologia? Como que você pode reduzir custos que hoje talvez você esteja gastando sem ter a necessidade? Esse jogo, que é o jogo da eficiência, é um jogo muito importante, principalmente quando o negócio vai crescendo, que é você entender como que você aumenta a eficiência do negócio através de estratégias que vão não só aumentar o faturamento, mas aumentar o lucro, tá? Terceiro grande aprendizado, esse é de CPF, hein? Saúde é a base da estratégia de qualquer coisa da vida.
Tem aquela frase famosa, né, que a gente quer tudo na vida, tem vários desejos, até que a gente fica doente e o nosso único desejo é ficar saudável. A saúde é o nosso bem mais precioso dessa vida. Se você está saudável, se você tem alguém que te ama, você tem um grande objetivo para correr atrás, você já venceu. O resto é resto, meu amigo. O resto é resto. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de cuidar bem da nossa saúde. E você, pô, é um profissional da saúde, não é? Você precisa cuidar bem da sua própria saúde para que você consiga cuidar bem da saúde dos seus pacientes. Esse foi um ano para mim que eu, de fato, cuidei muito mais da minha saúde do que nos últimos 3 anos, né? E se eu fosse bem honesto com você, de toda a minha vida, porque no meu período como fisiculturista eu não estava necessariamente cuidando da saúde, né? Eu estava cuidando do físico, da performance. Mas isso aí é um papo para outro dia. Então, para mim, treinar todo dia me faz muito bem. E isso me traz muita produtividade, resultados, energia. E é um dos hábitos fundacionais para a minha vida, um daqueles hábitos que eu não tenho como quebrar. E de verdade, eu aprendi muito com o esporte, com a alimentação, com o exercício. Aprendi muito, não só para minha vida pessoal, mas também para o negócio. Pô, se você, por exemplo, é um atleta de qualquer modalidade, independente de qual seja, você aprendeu sobre disciplina, trabalho duro, consistência. Quando você pega esses conhecimentos e leva para o teu negócio, não tem como dar errado. E se você cuidar bem do teu corpo, dormir bem, se hidratar, comer bem, pô, vai ser muito mais fácil você ter clareza mental para poder escalar o teu negócio. Quarto aprendizado. Esse é do CNPJ. Cultura não são só palavras escritas na parede, não é apenas ali frases bonitas. Na verdade, é o comportamento repetido. É o que acontece dentro da tua empresa, é o que você tolera e o que você reconhece. Então, são os hábitos que foram construídos através de valores pré-definidos. Eu acredito muito que quando a gente tem uma cultura muito bem definida, o nosso negócio ele cresce de forma muito mais saudável, porque as pessoas sabem qual que é o propósito delas ali, o que é inegociável, o que é respeitado, o que não é aceito. Isso é muito interessante, porque se você já tem um estagiário, 2 estagiários, uma secretária, está começando a construir o teu time, você precisa começar a desenvolver essa cultura dentro da tua empresa para que as pessoas que chegam, elas já estejam sendo bem recebidas por quem já está dentro e as pessoas que estão dentro e desalinhadas da cultura sejam expelidas para fora da empresa porque simplesmente a gente não aceita comportamentos inadequados. Então cultura é sobre quais comportamentos você permite e reconhece e quais comportamentos que você não tolera, que não podem acontecer. Então aqui na NSF, por exemplo, a gente tem 3 valores na nossa cultura: integridade inabalável, cliente no comando e progresso contínuo. São só 3 valores. Se o meu time não está colocando o cliente no comando, não está em progresso contínuo e não tem integridade inabalável, ele não tem espaço dentro do time da NSF. Por outro lado, quando a gente vai contratar alguém, a gente sempre avalia esses 3 critérios. Então, meu querido, minha querida, coloca na cabeça o seguinte: cultura é sobre o que você tolera. A tua tolerância aos valores, ao que você acredita e o que você não acredita é o que vai definir a cultura que permeia a tua empresa, certo? Quinto aprendizado desse ano de 2025. Grandes ciclos de desenvolvimento, de progresso, de evolução também precisam de silêncio. O que eu quero dizer com isso? Cara, para mim, esse ano de 2025, ter momentos de silêncio, momentos de descanso estratégico, momentos onde eu, de fato, olhei para dentro, foram momentos que me trouxeram muitos insights e aprendizados para o negócio e para a vida pessoal. Então, quando eu falo sobre silêncio, é sobre presença. Nós, empreendedores, a gente está sempre buscando o próximo nível, a próxima estratégia, o próximo resultado. E às vezes a gente esquece um pouco de se colocar no presente. Então, eu gosto muito daquela palavra que só tem em inglês, que é ser mindful, estar em presença no momento. E durante esse ano de 2025 eu trabalhei muito esse aspecto, que é um aspecto que eu venho trabalhando já há vários anos. Eu acredito muito que se a gente tem esses momentos de olhar para dentro, de entender o que está acontecendo dentro dos nossos sentimentos e emoções e trabalha isso dentro da nossa realidade, da nossa rotina, a gente consegue crescer muito mais. Então, ciclos de muito trabalho também precisam de momentos de silêncio e de introspecção. O sexto aprendizado, CNPJ. O que eu entendi nesse ano de 2025, que é algo que eu venho entendendo desde 2022, mas que esse ano consolidou muito. A gente precisa ter cadência. O que é uma cadência? É você ter rotinas, rituais, processos, realmente ter uma gestão previsível e realmente estruturada de uma forma
que você saiba o que está acontecendo na empresa e você consiga contribuir com as pessoas que estão executando. Então, durante o ano de 2025, a gente revisou muitas vezes as nossas rotinas de reunião, os processos internos, como que a gente se comunicava um com o outro, e isso foi essencial. Se você está no início da construção da tua equipe, no início da construção da tua empresa, você precisa olhar para isso desde o início. Como que você cria uma cadência de reuniões, de rituais, com um ritmo que faz com que as pessoas entendam o que é para fazer, o que é importante, o que não é importante e como que a gente vai chegar no resultado juntos. Então a equipe não cresce, não se desenvolve se não tiver rotina. E se você for conversar com os nossos alunos do Cronos, você vai perceber que o pessoal está fazendo rotina. Está fazendo daily, weekly, monthly, está fazendo one-on-one com os alunos, ou com o time. Então isso é muito interessante, porque quando a gente cria essa rotina de estrutura, de cadência com a equipe para poder gerar esse ritmo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que esperar de cada pessoa do time e a gente sabe exatamente quem está desengajando. Então meu conselho para você é, a organização do líder, a sua organização, reflete diretamente na organização do teu time. Você tem que ser a referência de cultura, de cadência e também de trabalho duro, tá? Sétimo aprendizado, esse é do CPF. A vida, ela fica muito mais leve quando a gente aprende a pedir ajuda. Eu sei que quando a gente tem um ego muito inflado, muito grande, a gente evita pedir ajuda. Isso às vezes vem da infância, às vezes vem de algum trauma, às vezes vem de algum problema, alguma decepção. Só que uma coisa é certa, no mundo do empreendedorismo, você pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é um sinal de força muito grande. Porque imagina só, se você acha que já sabe de tudo, que não precisa da ajuda de ninguém, você vai perder muito tempo errando até acertar. Agora, se você entende que quem está mais avançado do que você, quem é melhor do que você em alguma habilidade, tem muito a que te ensinar, aí você sai na frente. Então meu conselho para você é, peça ajuda. Se você percebeu que você tem um problema e você tem alguém que entende mais sobre aquele problema do que você, conversa com essa pessoa. Porque você entender o que alguém que já está mais na frente naquela habilidade fez para poder resolver aquele problema é um dos maiores atalhos que existe. Por isso que é tão importante você ter essa visão de pedir ajuda. Eu mesmo, durante esse ano de 2025, pedi ajuda várias vezes. Para amigos, para consultores, mentores, para conselheiros. Isso é super importante por quê? Porque quando você carrega todo o peso sozinho, sem ter com quem compartilhar, sem ter quem pedir ajuda, você simplesmente fica para trás. Porque quando você tem o apoio de quem já chegou onde você quer chegar, você consegue literalmente pegar um atalho. Oitavo aprendizado, agora no CNPJ. Processos salvam a gente de repetir erros. Quando você comete um erro, quando alguma coisa sai errada na tua empresa, um processo de suporte, de check-in, de contratação, alguma coisa deu errado. O que você pode fazer? Você pode choramingar, achar que o mundo é injusto, ou você pode olhar para aquilo ali e refletir. Aonde que o processo falhou? O que eu posso desenvolver de processo ou de tecnologia que vai evitar que esse erro aconteça novamente? Isso é chave. E muitos empresários, principalmente aqueles empresários mais iniciantes, acabam não desenvolvendo o processo. Aqui na NSF, com certeza, nós demoramos muito para desenvolver os nossos processos. Isso gera um problema, porque sempre que alguém sai, essa pessoa sai com toda a inteligência da empresa. Agora, quando a gente começa a documentar os nossos processos mais importantes, o jogo muda, porque aí você não está só desenvolvendo a pessoa que está ali. Você está desenvolvendo o cargo, a cadeira. Isso é chave demais, tá? Então, processo não é burocracia. Processo é você ter velocidade. Porque se um estagiário sai, o estagiário entra e você tem tudo documentado, é muito mais rápido você treinar um novo estagiário, tá? Nono aprendizado, esse é do CPF, hein? Relacionamentos se fortalecem ou se enfraquecem de acordo com o nosso nível de energia e atenção. Então perceba, quando você está se afastando de alguém, seja um amigo, um familiar, basicamente você tem uma cadência menor de relacionamento, uma cadência menor de contatos com aquela pessoa. Você vai espaçando cada vez mais os contatos com ela. Às vezes você fala com a pessoa todo dia, depois semanal, depois mensal, depois a cada 6 meses, depois a cada 1 ano, só no aniversário. Então essa cadência é o que mantém as relações humanas. E muitas vezes a gente acaba se afastando de pessoas que a gente não queria se afastar por causa da correria do dia a dia. Então qual que é o meu conselho para você? Se você quer fortalecer relacionamentos, ou até mesmo você quer enfraquecer relacionamentos, que também é importante você se afastar de quem não está mais agregando na tua vida, é muito simples. Ou você aumenta a cadência de contatos, ou você reduz a cadência de contatos. Para mim, 2025 foi um ano que me mostrou que relacionamentos importantes precisam de manutenção ativa. Precisa que
você seja proativo na comunicação e que você de fato mostre que você valoriza aquele relacionamento. Isso vale para amizades, para relacionamentos amorosos, para família, para tudo. Então manutenção é melhor do que você reparar um relacionamento que ficou quebrado ou que ficou esquecido. O 10º aprendizado, já no CNPJ, é contratar rápido, demitir rápido e desenvolver a todos. Eu sei que existe aquela lógica de contrata devagar, demite rápido. A gente aqui está muito numa visão de contrata rápido, demite rápido e desenvolve todos que estão dentro. Por que isso? Porque na velocidade que a NSF cresceu em 2025, a gente teve que priorizar muito o processo seletivo, as contratações de equipe, porque a nossa equipe cresceu bastante. Hoje a gente está com 55 pessoas no time. E para isso a gente teve que entrar num fluxo muito forte de contratação. E contratar rápido não significa contratar errado, mas sim você antecipar as contratações, você colocar energia, priorizar isso. Para você ter ideia, eu posso ter a agenda mais lotada do mundo, eu sempre vou arrumar horário para fazer entrevistas, porque quando a gente entra no modo contratação, a gente prioriza isso. Por outro lado, se você viu que aquela pessoa não está performando, não está alinhada culturalmente, não dedica muito tempo para ela. Demite rápido e já busca outra pessoa para substituir. Porque se você passa muito tempo insistindo em alguém que não está alinhado culturalmente, você está dedicando tempo para alguém que não vai virar. E por último, desenvolver a todos. A pessoa júnior, pleno, sênior, quem está há pouco tempo, médio tempo, muito tempo, todo mundo deve ser treinado e desenvolvido. Porque quanto mais você desenvolve o teu time, mais resultado eles vão gerar. 11º aprendizado aqui do CPF. Para mim, tempo na natureza não é luxo, é necessidade. Pô, eu vivo em São Paulo, eu vim lá de Fortaleza para morar em São Paulo por causa da NSF. Eu sou um cara que valoriza muito o tempo na natureza, valoriza muito estar imerso ali, né, na natureza. E para mim, ter esses momentos é algo essencial, primordial para minha performance no CPF, no CNPJ. Então tem até um conceito, né, eu acho que é chinês ou é japonês, que é sobre você tomar banho de floresta. Para mim, tomar banhos de floresta frequentes é muito importante. Para você, talvez seja tomar um banho de mar, ir para uma cachoeira, ir para a piscina. Enfim, mas alguma coisa que te conecte com a natureza é muito importante. Porque a natureza cria espaço para criatividade, ela faz com que você se sinta muito mais leve e você consegue oxigenar as suas ideias. Para mim, isso foi essencial nesses últimos anos. 12º aprendizado. Cancelamentos, churn, que é o nome em inglês, desistências no meio do processo, são consequências de padrões. O teu paciente parar de responder o check-in é um padrão. O teu paciente não responder as mensagens do WhatsApp é um padrão. E quando a gente identifica quais são os padrões que levam ao cancelamento, que levam à desistência, aí, meu amigo, minha amiga, é muito simples. É a gente ter processos e estruturas para, ao identificar aquele padrão, agir imediatamente. Então, pô, na Welts hoje, por exemplo, você consegue acompanhar quem está engajado, quem não está, quem está respondendo check-in, quem não está. E aí você consegue agir preventivamente para poder recuperar aquela pessoa. Aqui na NSF, no ano de 2025, a gente trabalhou muito nisso. Identificar quem são os casos críticos, quais são os padrões das pessoas que desistem no meio do caminho e como que a gente pode trabalhar duro para poder reverter esses casos e fazer com que as pessoas não desistam delas mesmas. Quando o paciente desiste do teu acompanhamento, ele não está desistindo de você, ele está desistindo dele mesmo. Então é muito importante que a gente tenha essa estrutura para poder, ao observar os sinais de cancelamento, recuperar isso de fato, certo? 13º aprendizado, esse do CPF. Dinheiro compra liberdade e não identidade. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais dinheiro eu fui ganhando, mais eu fui percebendo que o dinheiro só amplia quem nós somos. Aquela história que o dinheiro faz, todo mundo que ganha dinheiro é errado, que as pessoas, enfim, tem várias e várias crenças que a gente vai carregando. E o que eu percebi, inclusive convivendo com pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, é que o dinheiro ele é um amplificador. Então, as pessoas que têm aquele ego muito inflado, aquela energia de se achar os maiorais e tudo mais, o dinheiro amplifica isso. Mas as pessoas que têm também uma visão diferente de mundo, uma visão de coletividade, de contribuição, de ajudar uns aos outros, o dinheiro também amplifica esse lado. Então o que eu quero te dizer? Não tenha medo de fazer dinheiro, não tenha medo de crescer financeiramente. Não tenha medo disso, porque se você tem uma essência e valores muito bem definidos, isso vai amplificar quem você já é. Então com certeza isso é uma coisa que eu venho percebendo muito, principalmente nas pessoas que eu admiro, grandes amigos que de fato cresceram muito financeiramente, mas permaneceram sendo quem eles são. Por outro lado, já conheci muitas pessoas que têm muita grana, mas que só têm a grana, né? E aí não é um caminho que eu gostaria de ir, não é um caminho que eu gostaria que você fosse, tá? 14º aprendizado. Estratégia sem execução é só você ficar fazendo firula. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo eu fiquei preocupado ali, né, com
será que o pessoal vai copiar aqui a NSF? Fulano de tal copiou aqui nossa metodologia e está vendendo. Enfim, eu ficava um pouco preocupado com isso alguns anos atrás, mas hoje eu entendi que não adianta nada você copiar se você não sabe o que fazer, se você não tem a estratégia, se você não sabe como executar. Então muitos empreendedores vivem de copiar os outros, vivem de buscar o que o outro está fazendo e fazer igual. Só que quando você tem uma estratégia, mas você não sabe como executá-la, ou você tem uma estratégia superficial, onde você só vê o detalhe ali do Instagram e não sabe o que tem por trás, isso não funciona. Então meu conselho para você é, para de se preocupar com concorrência, porque as pessoas que estão dispostas a fazer o que é necessário de fato são pouquíssimas pessoas. Então você precisa de fato se preocupar com o quê? Em planejar, definir a estratégia do teu negócio e executar dia após dia. Isso vai fazer com que você seja alguém que se destaca independente do mercado e da concorrência. 15º aprendizado, rotina e constância vence talento. Eu aprendi isso, inclusive, dentro do fisiculturismo. No fisiculturismo, a gente tem a parte da genética, a parte das predisposições, mas a pessoa pode ter a melhor genética do mundo. Se ela não tem rotina e constância, ela nunca vai ter o resultado de quem tem rotina e constância. Então, aprendi isso e nesse ano de 2025 ficou muito claro para mim que ter rotina, ter ali um foco no progresso constante, no progresso contínuo e, de fato, ver a jornada como a verdadeira felicidade, o progresso como a felicidade, a rotina como a felicidade, isso de fato muda o jogo. 2025 eu tive vários dias infinitos de começar às 4 da manhã, terminar às 9 da noite. E eu percebi que a felicidade não vem de grandes momentos, mas sim desse dia a dia e de você se sentir útil e construir dia após dia. O 16º aprendizado foi no CNPJ. Focar é sobre matar as possibilidades. Quando você, por exemplo, se casa com alguém, o que você está fazendo se não é dizer não para todas as outras? O foco é sobre você dizer sim para uma coisa e dizer não para todas as outras. Então, quando você, por exemplo, decide virar nutricionista, você está dizendo não para todas as outras profissões, correto? Então, a priorização é algo muito importante. E quando a gente, de fato, faz esse filtro e diz não para tudo que é pouco importante e diz sim para o que é realmente prioridade, é aí que o jogo muda. Porque quando a gente pensa em prioridade no singular, ao invés de prioridades no plural, o jogo muda, porque muitas vezes se a gente tem 10 prioridades diferentes, nada de fato é priorizado. Então, em 2026, o meu conselho para você é que você reflita. O que é de fato a tua prioridade? Para mim, nesse ano de 2025, a prioridade foi a NSF. E foi a NSF no nível mais profundo ainda do que 22, 23, 24. Esse ano foi o ano do não. Eu disse não para tudo que não estava relacionado com o meu objetivo de 2025, que era atingir as metas e supermetas aqui da NSF. Então o foco, ele é muito importante. Importante também entender que são temporadas da vida. Nessa temporada o meu foco é esse, mas em outras temporadas o foco pode e deve mudar, tá? Então se a gente for fazer um overview aqui, recapitular o que a gente falou, quando a gente fala em CPF, prioridade é ação e não discurso. Cuidar da saúde é uma grande parte da estratégia. O silêncio é uma grande ferramenta para o empreendedor. Pedir ajuda é necessário e faz a gente avançar muito mais rápido. Os nossos relacionamentos profissionais e pessoais precisam de manutenção constante, precisam de uma cadência de comunicação constante. Tempo na natureza, tempo de descompressão é necessário. O dinheiro, ele multiplica a nossa essência, ele faz com que a gente seja mais de quem nós somos. E rotina e constância é o que transforma a vida de qualquer pessoa em qualquer área. No CNPJ, margem de lucro é mais importante do que faturamento. Cultura, que é o que as pessoas fazem, é o comportamento diário que você reconhece e que você não aceita. A cadência diária de rotina, processos e rituais organiza a tua empresa. Os processos documentados, você saber exatamente o que as pessoas têm que fazer e elas também saberem isso, muda completamente o jogo e traz liberdade para você e para o time. As pessoas certas aceleram muito o teu resultado, então trazer as pessoas certas para o teu time é essencial. E o churn, o cancelamento, é algo previsível, é algo que você consegue mapear, entender os padrões e agir antes que aconteça. Olhando para a execução estratégica, o que é mais importante? Execução. A execução é 80% do jogo, a estratégia é 20%. Quanto mais rápido você planeja e executa, mais rápido você tem resultado e mais blindado contra a concorrência você se torna. E por último, o foco é sobre matar as possibilidades e ter de fato uma prioridade no singular e não no plural. Então esse é o contraste, meu amigo, o contraste de pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa física, a saúde é a nossa fundação.
O silêncio traz clareza, os relacionamentos eles têm que ser intencionais, a gente tem que ter tempo de descompressão, a rotina é mais importante do que picos de euforia e pedir ajuda é uma grande força. Na pessoa jurídica, margem é mais importante do que vaidade, do que faturamento. Cultura é o comportamento que você desenvolve na empresa, a cadência resolve qualquer tipo de caos, processos libertam tempo, a execução te diferencia e o foco ele deve ser estratégico nas coisas que são mais importantes. Perceba como um se conecta no outro, como CPF e CNPJ andam de mãos dadas. Quando o teu CPF vai mal, o CNPJ também e vice-versa. A gente precisa de fato notar isso para que a gente consiga desenvolver os dois juntos, porque no final você como empreendedor está numa grande jornada de autodesenvolvimento. E essa jornada não é só no CNPJ, é no CPF também. Então quando eu olho para isso, eu vejo alguns padrões bem claros. Velocidade é algo muito importante para 2026. Se você quer, de fato, crescer muito em 2026, seja rápido. Rápido para executar, rápido para errar, rápido para corrigir. Velocidade é uma das coisas mais importantes para esse ano. A segunda é consistência. Beleza, vamos ser rápido, mas vamos ser consistentes também. Porque se você é rápido só num pico e depois cai, isso também não é o ideal. Você precisa ser veloz e consistente. Terceiro, você precisa ter clareza, você precisa saber qual que é o plano, aonde você quer chegar, você precisa ter a clareza de onde você está, onde você quer chegar e o que é necessário e ter foco nas prioridades que são realmente prioridades. Depois, você precisa ter sistemas, processos, estrutura, tecnologia, para criar liberdade e as coisas não dependam só de você. E por último, as pessoas certas no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito para que o teu negócio cresça ano após ano. Então esses 5 padrões é o que eu mais percebi que foi importante para mim em 2025 e que eu vou continuar acelerando muito em 2026. Em 2026, o que muda é isso, é a gente ter mais foco no CPF, no CNPJ, e entender que não são as metas que vão mudar o jogo, mas sim o que a gente vai fazer para de fato chegar nessas metas. Então 2025 não foi o ano mais fácil até agora, com certeza, mas foi o ano em que eu mais me desenvolvi e também o ano em que eu entendi quem que eu precisava ser para gerar o impacto que eu quero gerar e de fato construir a empresa e a vida que eu quero construir. Então melhor do que a gente definir e atingir metas, é a gente olhar para o ano que acabou e aprender com o que foi feito. Derrotas, fracassos, vitórias e conquistas, todos eles ensinam alguma coisa. Então quero muito que 2026 seja o melhor ano da tua carreira. E para isso eu recomendo que você faça essa mesma avaliação que eu fiz. Quais foram os maiores aprendizados? O que foi realmente importante para que você leve para o ano novo? E se você quiser aproveitar a entrega de 2026 com o preço de 2025, esse é o momento ideal para você conversar com o meu time, entender como funcionam os nossos programas e quem sabe fazer parte da NSF no ano de 2026. A gente está quase fechando o ano, e a gente está com algumas condições bem especiais e a nossa entrega de 2026 está absurda e se você entrar agora você paga o preço de 25, porque o nosso preço vai ser reajustado agora no final do ano, tá? Então para poder conversar com o meu time é muito simples. Você vai na descrição aqui do episódio, clica no link, preenche o formulário de diagnóstico, nosso time vai entrar em contato com você, a gente faz uma reunião, entende o teu momento e te apresenta o programa que faz mais sentido. Fechou? No mais, agradeço demais pelo teu tempo, se você ficou comigo até o final, eu sou muito grato por isso. Não esquece de curtir, deixar o teu comentário, seguir o nosso canal no Spotify e no YouTube. É sempre um prazer receber você aqui para aprender um pouco mais sobre negócios. Te vejo na próxima e lembre-se, o mundo é dos executores.